Fala pessoal, aqui é o Juvenal e durante essa semana o mercado veio mostrando aí sinais positivos de recuperação. Tivemos aí uma pausa no conflito, teve uma reação no preço, teve uma melhora aí no humor geral do mercado e por alguns dias aí começou a parecer que a parte pior aí já tinha ficado para trás. Só que como eu venho sempre falando, sem uma confirmação não tem aí uma clareza real. E esse continua sendo o ponto mais importante agora, porque o macro ainda está bem nebuloso, né? A situação ela não está limpa. Então, quando o cenário ele continua confuso dessa forma, o mercado ele até pode reagir, mas isso não significa que a recuperação ela foi confirmada. Aproveita, se inscreve no canal, porque aqui a leitura ela é clara, sem barulho, sem narrativa vazia e sem euforia aí fora de hora. Nesse vídeo eu vou fazer aí uma recapitulação da semana, eu vou mostrar o que realmente melhorou e o que ainda continua frágil. E depois a gente vai direto aí para o gráfico, porque agora não basta aí o mercado ele parecer que está melhor, né? A gente precisa que o preço prove, que o preço confirme e mostre aí uma força real. A semana toda ela foi guiada aí pela mesma lógica, né? O mercado ele não estava com medo de manchete, ele estava com medo do efeito da manchete no macro, do efeito no petróleo, na inflação, nos juros e o efeito aí que tudo isso tem no risco global, né? Então, quando esse medo aumenta, o mercado trava e quando esse medo alivia, o mercado ele respira, que foi aí o que aconteceu aí essa semana com a pausa no conflito. E aí, com esses sinais positivos que começaram a aparecer, né, o petróleo acabou perdendo uma força, os ativos de risco eles deram uma boa de uma reagida e cripto também aí começou a mostrar o sinal de uma recuperação, né? Então sim, essa semana trouxe aí uma melhora, isso de fato aconteceu. O problema é que a melhora de curto prazo não é aí uma confirmação de tendência. E é exatamente aqui que está o ponto, né? O mercado ele vinha mostrando sinais positivos, mas a semana não entregou nenhuma confirmação que a gente precisava. As negociações elas perderam força e isso já começa a pesar de novo no mercado. Então, o que a gente tem até aqui não é uma retomada limpa, é uma tentativa de reação dentro de um macro que continua bagunçado. E quando o macro está bagunçado, a leitura precisa ser muito mais criteriosa, porque o mercado ele ameaça a melhora, ele ameaça uma continuação, ameaça aí uma retomada, mas ele não confirma. E quando ele não confirma de verdade, esse tipo de ambiente é exatamente o que mais engana a gente. Então, o risco agora é o mercado passar a sensação, né, de que o problema está resolvido, que ele vai retomar, quando na prática não está resolvido. Então, porque uma coisa é o preço ele respirar e a outra coisa é o preço ganhar aí uma estrutura. Uma coisa é o mercado reagir por um alívio, outra coisa é ele sustentar essa reação. Sustentar aí também com uma força real, né? Então, por enquanto, o que a gente teve até o momento, né, foi um alívio, não uma confirmação. Foi uma reação ao que aconteceu e não uma reversão de tendência. Então, agora o que a gente tem que fazer é observar se essa reação que a gente teve no mercado vai ganhar corpo ou se isso aí vai morrer. Então, assim que encontrar uma pressão de novo, uma nova resistência, é que a gente vai entender o que aconteceu. Então, se eu fosse resumir a semana aí em uma frase, eu diria basicamente que o mercado ele melhorou, mas ele ainda não provou que ele melhorou de verdade. Teve aí uma pausa no conflito, teve uma reação no preço, teve um respiro importante aí no sentimento do mercado, mas o macro ele continua bem nebuloso. Enquanto ele continuar assim, o preço ainda precisa ser tratado com cautela, porque nesse ambiente, um movimento bonito aí, sem confirmação, ainda pode virar aí uma armadilha e de uma forma rápida. Mas vamos direto para o gráfico, para a gente entender aí de fato aí o que está acontecendo e o que é esperado, o que a gente pode esperar aí do preço. Aqui no gráfico do Bitcoin que a gente vem acompanhando no diário, ainda preso dentro desse range, como eu venho falando,
o rompimento com confirmação acima desse ponto aqui seria interessante, já coincidindo com a média de 100. Então a gente está chegando aqui no momento que a gente vai ter aí a resistência. Então a gente tem que ver se essa resistência vai pesar no mercado ou não. Hoje, domingo, né, o preço já dando aí uma recuada aí também com a questão das negociações dos Estados Unidos ali com o Irã, no conflito, que não foram muito aí como esperado. Então o preço recuando um pouco nesse momento, mas o que importa é a gente ver agora, durante essa semana, na abertura, se o preço vai ganhar força, vai romper aqui essa resistência e ter continuidade, ou se ele vai perder força por aqui e perder aqui esse nível aqui que foi o último fundo aí ascendente do mercado. Então a gente não tem aí uma novidade ainda, porque estamos dentro ainda desse canal. Cripto às vezes costuma ser muito chato, o negócio não acontece nada, não anda, não sai do lugar e de repente dispara, de repente em poucos dias aí ele faz praticamente todo o movimento que ele não faz há meses. Então a gente está nesse momento agora de decisão e agora é aguardar para ver para onde o mercado vai se decidir. Se a gente vem para as bolsas tradicionais, Nasdaq está indo muito bem, tem uma boa recuperação aí, um respiro bem forte aí, deixando aquele fundo bem para trás. O S&P também teve uma boa recuperação. O resumo da semana é simples, né? A semana trouxe aí alguns sinais melhores, mas ainda não trouxe nenhuma confirmação aí suficiente. O mercado reagiu, mas o macro ainda está bem nebuloso. Então, enquanto isso não clarear, a leitura ela vai continuar a mesma, com menos emoção, menos manchete e mais atenção aí no preço, que é o que realmente vai sustentar. Então, por enquanto, o mercado ele melhorou aí no curto prazo, mas ele não confirmou aí uma força real. Aproveita, você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, porque aqui a gente separa aí uma reação temporária de um movimento sério. E eu te vejo no próximo vídeo.